Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai, paz e prosperidade para todos quanto vão assistir esse vídeo. E nesse exato momento são 5h37 da manhã. Eu quero utilizar os primeiros dias da manhã para trazer uma reflexão da palavra de Deus para a tua vida, para a tua edificação. Você que se encontra fraco, desanimado, você que está passando por muita luta, por adversidade da vida. Até porque a luta faz parte da vida cristã. Não existe cristianismo sem prova. O cristianismo ele tem cruz, tem espinho, tem açoite, mas enfim. Mas também o cristianismo tem um gozo do Espírito Santo, o consolo do mesmo. Eu quero deixar para a tua meditação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, que é apelidado de Levi, ou Matias, Mateus 16, e o versículo de número 16 e 17. Vou repetir de novo. Mateus 16, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: E respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que estás nos céus. Queridos irmãos, nos originais da Bíblia, se a gente for interpretando esses dois versículos da palavra de Deus, principalmente se a gente pegar do versículo 13, aqui abre várias portas para a revelação desse texto. Por exemplo, eu poderia falar dos pensamentos da multidão que o próprio discípulo se expressou quando Jesus perguntou: o que os homens dizem ao meu respeito? E os discípulos disseram: uma parte da multidão acha que o Senhor é João Batista, seu primo. Outras parte da multidão acha que o Senhor é Elias. Outras acham que o Senhor é Jeremias. Jeremias apelidado profeta das lágrimas. Outra multidão acha que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus tornou a perguntar a ele, ou a eles, dizendo: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro, mas afoito. Mas aqui eu percebo que não era uma dessa declaração de Pedro, não foi uma declaração pela emoção, por ele ser um homem de temperamento forte. Pedro recebe uma inspiração do Deus Pai. E o próprio Jesus, ele também tem uma visão no mundo espiritual como Messias, e diz para Pedro: não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que te deu esta revelação que você declarou ao meu respeito, dizendo que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus faz essa declaração, Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus diz assim: e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ela não prevalecerão contra ela. A gente sabe que a palavra Pedro significa Petros, fragmentos de pedra. Jesus disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, falando dele, quando Jesus utilizou a expressão rochedo, ou rocha grande. Jesus estava dizendo que sobre essa rocha grande, que é ele próprio, ele haveria de edificar a sua igreja. A gente sabe, utilizando uma matéria dentro de um seminário, falando sobre eclesiologia, a doutrina da igreja, a gente percebe que
A igreja nasceu no berço judaico. Jesus foi um judeu. E a palavra eclésia significa tirado de dentro para fora. Os escolhidos para fora. Quando a gente percebe dentro da Bíblia, logo a gente entende que a igreja saiu de dentro de Jerusalém para fora, alcançando o mundo. E o próprio Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo do 8 em diante, ficar em Jerusalém, que até que do alto seja revestido de poder. E ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então perceba que saiu de dentro para fora, de Jerusalém para o mundo inteiro. E a gente utiliza essa expressão para ensinar, até dentro de um seminário a gente aprende dessa forma. Mas eu quero trazer para você uma revelação de Deus. Quando Jesus disse essa expressão, sobre essa pedra edificarei minha igreja, quem era Jesus? Dentro de um seminário, a gente utiliza a matéria de Cristo, cristologia, a pré-existência de Cristo, as duas naturezas divinas, o seu nome, até mesmo é Yeshua. E quando a gente vai utilizar essa expressão, a gente percebe que Jesus, ele faz essa declaração da sua igreja, logo a igreja surgiu de dentro de Deus. A revelação de Deus para a tua vida é esta. A igreja, logo ela saiu do coração de Deus. A igreja é um projeto divino. A igreja não é projeto de homens, não é projeto de pessoas desequilibradas. Quando a gente utiliza a palavra igreja, existe 5 significados da palavra igreja. O primeiro significado, igreja, a gente entende como igreja local, aonde tem uma instituição ou uma denominação, por exemplo, Batista, Assembleia, Presbiteriana, Igreja Universal do Reino de Deus, Deus e Amor, e etc. Então, onde tem uma instituição, ali representa uma igreja local. A segunda expressão, verdade, para a gente entender a palavra igreja, é como organização. Para uma igreja ser formada, precisa de 3 ministérios. O primeiro ministério, o de pastor. O segundo ministério é de evangelista. O terceiro ministério de diácono. Até porque o pastor para apacentar, o evangelista para ganhar o mundo, evangelizar. Isto não quer se dizer que o pastor não tem que evangelizar. O diácono para cuidar da parte social da igreja. E quando a gente utiliza a palavra, a segunda verdade sobre igreja de organização, é onde o pastor ele vai separar departamento na sua igreja, de acordo à sua liturgia. Ele vai separar de forma, por que não dizer, culto de jovens, departamentos de jovens, melhor dizendo, departamentos de senhoras, departamentos de senhores, departamentos de mocidade, departamento de missões de família, departamentos de eventos e assim sucessivamente. E também compõe um corpo de ministro para te orientá-lo, porque um pastor ele não anda sozinho, ele não cresce só. Deus, em todos os pastores da Bíblia, todo líder, Deus colocou alguém do seu lado. Por exemplo, Moisés, Deus colocou Josué. Do lado de Elias, Deus colocou Eliseu. Do lado de muitos outros, do próprio Jesus, Jesus escolheu 12 para lhe ajudar no seu ministério.
E quando a gente utiliza a terceira verdade da palavra igreja, a igreja fala-se de órgão vivo. A igreja é um órgão vivo. Quando eu digo um órgão vivo, eu estou te dizendo que é este órgão vivo que vai ser arrebatado. Quero deixar bem claro para você. A igreja que vai ser arrebatada, quando soar da trombeta, essa igreja não está edificada aqui na terra. A primeira verdade, como organização, sim. Mas o órgão vivo de Deus, de acordo com Paulo escrevendo aos Éfesos, ou à igreja de Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. A igreja, o órgão vivo, está edificada nas regiões celestiais. E aonde é que está a região celestial? Existe dentro da Bíblia 3 céus. O primeiro céu, céu cosmo. O segundo céu, céu estrelado. O terceiro céu, onde Paulo foi arrebatado, onde o próprio João, chamado apóstolo do amor, quando ele estava exilado na ilha de Pátimo, foi também arrebatado. Paulo disse: conheço um homem, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Quando a gente percebe dentro da Bíblia essa expressão, logo a gente vai perceber que a igreja está edificada nas regiões celestiais. E na onde é que fica as regiões celestiais? O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Não temais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar nem contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados potestades, contra os dominadores, contra as hortes espirituais da maldade. Perceba que Paulo qualifica as regiões das trevas em 3 poderes: principados, que são príncipes; potestade, que são poderes diabólicos. A gente sabe que potestade, aquele que possui poder, delega ou executa. A esse poder do diabo é para executar o mal. Principados e potestade, e hortes espirituais da maldade. Então, na região celestial, é onde a igreja está edificada. É por isso que existe uma camada de demônio, não só no estado de São Paulo, mas no mundo inteiro, para destruir a igreja de Cristo Jesus. Aí você pode, que vai assistir esse vídeo, vai dizer: mas a igreja não pode ser destruída. Quando a gente escorre a Bíblia do livro do Apocalipse, para estudar as 7 igrejas da Ásia Menor, quando você vai pegar o histórico dessas 7 igrejas, não existe mais essas 7 igrejas. Hoje é chamado de, na Ásia Menor, que hoje é chamado de Turquia, é um montão de pedra que lá está. A igreja se findaram, terminou, acabou, foi destruída. Isso não quer se dizer que a igreja de Cristo foi vencida, porque a igreja, como órgão vivo, essa sim não vai ser destruída. Agora, a gente percebe quantos ministérios se destruindo, porque o pastor, por não vigiar, abriu brecha para Satanás. O líder, vamos ser sinceros, nós estamos em um mundo que, infelizmente, o diabo tem alcançado as nossas lideranças no mundo inteiro. Muitos líderes que Jesus, que o Senhor, que declarou a Pedro, que ele continue guardando a nossa liderança no Brasil. Eu me expresso dessa forma com muita tristeza e temor, porque não é do meu feitio ver um líder caindo, um homem de Deus naufragando, se deixando se levar me perdoe até a força de expressão, por um pedaço de salha, por um pedaço de carne.
Você que Deus lhe deu um ministério profícuo, profundo, um ministério da palavra, um ministério rico. Não se deixe se levar por nada. Porque, independente das suas lutas que você passe, pastor, maior luta passou o seu Cristo, antes de ser pendurado no madeiro. O nosso Cristo. Perceba que a quarta verdade da palavra igreja fala de membros. E o que é um membro? O que é membro ou membros? São vidas que Jesus escolheu, trouxe para a igreja, aquela pessoa Cristo converteu, passa pelo processo de remissão, recebe os primeiros leites e vai, de acordo com a sua igreja, a sua liturgia, vai ser batizado. A palavra batismo tem 3 significados. No original significa morte, sepultamento e ressurreição. Morte porque morreu para o mundo, sepultamento porque o seu passado não lhe pertence mais, foi sepultado, e ressurreição porque vive em novidade de vida. Este é o papel da igreja. E todos quantos se batizam é para fazer parte de uma instituição, para tomar santa ceia, para fazer parte de algum departamento da igreja, para futuramente exercer uma chamada. Ali vai os primeiros passos para Deus confirmar na vida de um homem ou de uma mulher a vocação que Deus tem com ele, além da vocação da salvação. Que Deus em Cristo continue te abençoando pelos meus meros conhecimentos, que não são muito, mas tenho me esforçado para buscar